E aí, galera, firmeza total. Bom, vamos falar sobre o impeachment do Augusto Melo, né, que vai ser votado, né, nessa segunda-feira, dia 20. Um impeachment que ano passado a gente lutou muito contra isso, né, principalmente pela fase que o Corinthians estava, pelo local que o Corinthians estava na tabela do Brasileirão, pelo momento do time. Mas agora a gente tem que parar um pouco, sentar e conversar novamente sobre isso, porque os conselheiros, né, do Conselho Deliberativo do clube vão decidir o futuro nessa segunda-feira. Eles vão decidir se vão impeachment o Augusto ou não. E agora que fica aquela questão: será que dá para acreditar no Augusto? Será que a perseguição da imprensa, tudo isso que acontece? Porque sai muito na imprensa, a imprensa falando do Corinthians. A imprensa não vive sem o Corinthians. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Pode falar do menor lá dos porcos, pode falar do São Paulino, pode falar do Santos. Irmão, não tem como. A mídia gosta de falar do Corinthians. O Corinthians dá engajamento. Coloca isso na cabeça de vocês. Sempre vão falar do Corinthians, independente. Eles preferem o quê? Falar do menor lá da Baixada, do Santos lá que tá vendo de uma série B ou do gigante todo poderoso Timão? Óbvio, vocês já sabem a resposta, né? Então, independente, se tiver coisa ruim, vai falar do Corinthians. Se tiver coisa boa, vai falar do Corinthians. Então, o Corinthians sempre vai estar na mídia. Mas fica aquela questão: pô, só falam de coisa ruim, falam de dívida daqui, dívida dali. Será que é tudo isso mesmo? Será que é a mídia que tá fazendo perseguição mesmo? Eu já não sei. Porque o Corinthians não se comunica. O Corinthians não fala. Quando é pro Augusto chegar e dar a posição dele, se posicionar, o clube é pra chegar a se posicionar com o nosso presidente, cadê o Augusto? Não fala. A comunicação desde o começo tem sido assim. Desde os primeiros escândalos tem sido assim. E foram diversos aqui. Eu vou falar dos pontos positivos nesse vídeo, dos pontos negativos e coisas que a gente tem que discutir, beleza? Porque, pô, a imprensa fala, mas não é possível tantos erros, tantos deslizes para alguém que prometeu profissionalizar o Corinthians, né? A gente não tá falando de alguém que veio lá com meio gato pingado ali, não. A gente votou no Augusto justamente para tirar a renovação e transparência. Tinha que votar no Augusto? Tinha. Se não fosse no Augusto, ia ser em quem? No André Negão? Renovação e transparência de novo? Não dá, né? É só ver os últimos mandatos dos caras e o que aconteceu, pô. É só você voltar 1, 2 anos aí pra você saber o fiasco que foi. O Augusto tem coisas positivas e tem coisas negativas que eu vou falar aqui. Mas é estranho, né? Ter tanto deslize assim de alguém que falou que ia profissionalizar o Corinthians. Vamos começar falando dos pontos positivos, né? Não vamos falar dos negativos agora, não. Vamos falar dos positivos. O elenco do Corinthians é o primeiro deles. Eu tô olhando aqui, que eu até anotei, né? O elenco do Corinthians é o primeiro deles. Porque, pô, em muito tempo a gente viu que o elenco do Corinthians é bom. Agora é bom. Porque vocês acham que o Duílio, com tanto de dinheiro que ele gastou, com tanto de dinheiro que ele jogou fora, aquele elenco do Duílio era melhor que o do Corinthians de hoje em dia? É só você ver como era em campo. Hoje a gente tem esquema tático, hoje parece que a gente tem treinador, porque o único treinador que o Duílio conseguiu arrumar foi o Vitor Pereira. Vocês gostem ou não do cara, o cara levou a gente numa final de Copa do Brasil. Pô, o que tem que criticar, tem que criticar. Quando tem que elogiar, tem que elogiar. O único treinador que o Duílio teve a capacidade de colocar bem, que colocou um esquema tático no Corinthians, que parecia que o time do Corinthians era competitivo, foi o Duílio. Mas parando para pensar, em muito tempo esse é o melhor elenco que o Corinthians tem. O Augusto conseguiu montar o elenco competitivo. É o elenco perfeito? Não, óbvio que não é. Falta peça ainda? Eu acho que falta, principalmente zagueiro. Mas vocês acham que esse elenco que o Augusto Melo montou é pior do que o do Ilho? Não é, né? É só você ver aí. Depois que o Fabio Soldado veio, né? Que eu vou falar depois da saída do Rubão, né? Que eu vou falar isso mais pra frente. O Corinthians se potencializou ainda mais. A gente tá falando de um time que não tinha expectativa nenhuma, que a expectativa era fugir do rebaixamento. Infelizmente, olha o estado que deixaram o Corinthians. Estão querendo apequinar o Corinthians. A gente tá falando de um estado que o Rubão deixou o Corinthians lutando na zona de rebaixamento para um Corinthians que entrou na pré-Libertadores.
Isso com a troca do diretor de futebol. Vocês estão vendo a potência que é o nosso clube. Não apequenem o Corinthians de forma alguma. Bom, o elenco do Corinthians, essa foi a primeira. O elenco do Corinthians é muito melhor do que os das gestões passadas, principalmente a última gestão. Outro exemplo positivo do até agora do mandato do Augusto, a RCE, o Regime Centralizado de Execuções. Porque ele é o primeiro presidente que eu vejo em muito tempo que assumiu que o Corinthians deve, ó, devo sim e vou pagar. Mas, pô, se vocês ficar bloqueando a minha conta aí, não tem como fluxo de caixa girar, não tem como eu pagar quem eu tô devendo. Em primeiro tempo, foi a única diretoria que eu vi que assumiu, que levou uma RCE pra frente pra querer deixar o clube no verde. Verde entre aspas, né? Vocês entenderam. Vocês não são burros. Deixar o clube da forma certa, o clube estável. Foi o primeiro. Porque do que aconteceu com as gestões anteriores, vocês viram, né? O fiasco que tá o Corinthians devendo. Bom, terceiro. Pedimos e pedimos a contratação de um CEO. O Corinthians falou que ia se profissionalizar. O Augusto prometeu isso na campanha. E chegou o Fred Luiz. Né? Ele contratou finalmente o CEO. Só que detalhe. Eu sou um cara que pega muito como embasamento, acompanha muito fielmente o Kaká. O Kaká Catalão, do canal do Povo Escolhido. Todo mundo sabe. Ele é corintiano de verdade. Você pode falar você pode falar que ele é meio polêmico. Você pode falar o que você quiser do cara. Mas aquele cara é em pró do Corinthians. Ele quer o bem do Corinthians. É só você pegar os vídeos deles e você assistir. Não é possível que aquele cara que fala como amor, que fala como histórias, ele tem os defeitos deles, tem, igual todo mundo. Eu tenho meus defeitos, você tem os seus defeitos, ele também vai ter. Você vai poder discordar dele de alguma coisa e você vai concordar com ele em outra. É normal, é do ser humano. Entendeu? Então eu vi. E eu acredito nele porque não teria por que ele inventar isso. Ele não ia tirar isso do mundo da lua. Não tem. Ele mesmo falou assim, ó. Eu até anotei aqui nas aspas, né? Ele falou que o Fred Luz disse o seguinte pra ele. O Fred Luz viu o Corinthians como um grande caso na carreira dele, um caso ainda maior que o Flamengo, que iria mudar a carreira dele. Porque, pô, a gente não tá falando de um clube de segunda divisão, de terceira divisão. A gente não tá falando de um clube sem mídia. A gente tá falando do Corinthians. O clube que hoje em dia tem eu acho que pode se dizer assim, que tem a mídia focada e centralizada principalmente no Corinthians. A gente está falando de um clube gigantesco, de um clube sensacional. Para mim, o maior clube do mundo, disparado o maior clube da América do Sul. Vocês vão considerar clubista? Foda-se, é a minha opinião. Vocês podem concordar comigo ou não. Eu tô cagando. Essa é a minha opinião. Por quê? Ele contratou, o Fred Luz ficou frustrado e o Fred Luz queria mexer nas coisas e não deixavam. Um exemplo mais claro disso que ele cita era a base. Ele tentou mudar a base, tentou rever o contrato de alguns jogadores, que lembra que o Duílio contratou aquele caminhão de jogadores novos? Então, não faz sentido, né? E, pô, ele queria profissionalizar a base, que a base do jeito que tá, né? É só dar uma pesquisada aí que vocês vão ver o jeito que tá. Eu não acho que hoje tá o jeito certo, né? Eu não acho. Eu não acho nem um pouco que tá o jeito certo. Então, o que aconteceu? O Fred Luz se frustrou, ficou bravo com razão e simplesmente falou que ali não dava mais. Ele preferiu colocar um aprendiz lá, não aprendiz, né? Um CEO lá, pra ficar lá de vigia e tudo mais, pra ver como que tá o encaminhar da situação. Mas ele falou que ia virar principalmente consultor com a Álvares e Marçal, né? Pô, se o cara ali que tá ali trabalhando todo dia a dia, tá ali batendo pontos todo dia a dia, tá indo no CT todo dia, periodicamente. Se esse cara que tá indo todo dia lá não resolveu, você acha que um cara desse à distância vai resolver? Sentado de uma cadeira aqui igual eu? É só você tirar suas conclusões aí. Você não vai ser burro o suficiente pra, né, inventar uma resposta que não seja não, né? Ele não vai conseguir mudar o Corinthians, profissionalizar ainda mais o Corinthians. Cadê Augusto?
você não ia profissionalizar o Corinthians? Ah, mas você tá falando isso, você é a favor da renovação e transparência. O caralho, eu não sou a favor da renovação e transparência. A gente só votou contra o Augusto, só votou a favor do Augusto para tirar a renovação e transparência. Mas desde o primeiro dia a gente falou que ia olhar, falou que ia ver se tinha algo certo no Corinthians, falou se o Corinthians ia melhorar e está melhorando de certa forma. Mas, pô, está piorando de certa forma. E agora que pediram um impeachment, eu fico meio de mãos atadas. Pô, será que o Augusto merece mesmo sair? Ou será que não? Porque, pô, aconteceram várias coisas. E agora eu vou falar dos pontos negativos aqui, né? Porque o Corinthians não se comunica. Você vê os casos, você vê o que acontece, você vê a mídia falando do Corinthians, o Corinthians não se comunica claramente com o seu torcedor. Seja com o torcedor ou com a imprensa. O Augusto não vem, não dá uma nota. O Augusto não vem, não fala publicamente. O Corinthians não sabe se comunicar com o seu torcedor. O torcedor fica na escura. Ah, vou acreditar ou não vou acreditar? Você fica nessa. O Corinthians não é claro, não tem uma comunicação boa. A gente vê Augusto, a gente vê isso. O Augusto devia se impor. O Augusto devia chegar e explicar os escândalos, as polêmicas, devia vir a mídia, né? É muita incompetência da diretoria ou não tenho o que falar? Não tenho que explicar porque tudo é verdade. A gente fica nessa, pô. Eu vou acreditar na mídia aqui que tá soltando todo esse bando de polêmica, esse bando de coisa que tá acontecendo, ou vou acreditar no meu time? A gente fica meio sem saber o que fazer, porque o Corinthians não se comunica. O Augusto não vem a público falar sobre isso. E tem vários casos aí. Por exemplo, ó, o caso da Vai de Bet, né? Que o Augusto diz que não. O caso da Vai de Bet, né? Por exemplo. Porque agora fica aquela. Você vai acreditar no Augusto. Será que o Augusto mesmo sabia que não tinha um intermediário? Será que o Augusto mesmo, que é o presidente do Corinthians, não a pequena e o Corinthians, a gente está falando do Corinthians, que merecem pessoas à altura, a grandeza do clube. A gente tá falando, pô, vocês acham mesmo que o Augusto não sabia disso? A gente fica nessa, o Augusto sabia ou não sabia que ia ter intermediário? Dá pra acreditar no Augusto? Eu não sei, você aí tira suas conclusões e vê o que você acha. As cadeiras do setor sul. O Augusto falou que ia tirar as cadeiras do setor sul e até agora nada. Até agora as cadeiras estão lá no setor sul, porque a gente vê, começo do ano, quando teve esse caso da Vai de Bet, o Corinthians estava querendo vender os naming rights da arena. Eu tava olhando aqui, na Copa do Mundo, simplesmente era 70 mil de pessoas que cabia na arena do Corinthians. Vamos querer se movimentar, diretoria. Vamos atrás de vender o naming rights da arena. Pô, pensa os caras entrando lá, 70 mil de pessoas. É sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. Pensa 1.000 pessoas, o que... 1.000 pessoas não, 70 mil pessoas o que daria no jogo. Pensa o caldeirão que ia virar. Isso é que a arena tem... Geralmente você vai ver, é 45 mil pessoas. A gente sempre lota a arena. Eu não posso ir porque eu sou do Paraná, mas o corintiano lá que mora na região de São Paulo sempre lota a arena. Pensa 70 mil pessoas gritando fielmente, empurrando o time, dando apoio ao time. O Corinthians sofreu um gol, o corintiano cantando mais alto, empurrando, passando energia para os jogadores entrando. Pensa o time adversário entrando, dando de frente com 70 mil pessoas. Eles iam tremer, pô. Vamos querer fazer isso. A gente tá falando de um clube que é gigantesco. Cadê Augusto? Você não ia profissionalizar o time? Cadê você tentando buscar vender os naming rights da arena? É foda, né? Porque as cadeiras do setor sul estão lá ainda. Disse que ia tirar depois da NFL e até agora nada. Disse que não ia colocar o Rubão no futebol. E colocou. E aí, Augusto? É foda, não é? Vocês, igual eu, vocês ficam aqui, ó. Pô, eu vou acreditar num cara ou eu vou acreditar na mídia? O cara tá se contradizendo aqui. Ah, mas William, você tá sendo a favor da renovação. O caralho, mano, vamos seguir a vida. Pô, a gente tem que entender que, beleza, o Augusto não deu certo, que vem a próxima pessoa. Deve ter gente competente sim lá no Conselho do Corinthians. O Kaká, por exemplo, fala do Rosário. O Kaká é um maluco que eu não sigo cegamente. Mas é um cara que eu acompanho, é um cara que tem as melhores ideias,
É um cara que geralmente, sempre que eu vejo ele falar, a maioria das coisas, 90% das coisas que ele fala, eu concordo com ele. Ah, mas você é cacalete. Não, porra. Eu sou aquele cara, só simplesmente tenho umas ideias que eu compactuo. Ele tem umas ideias que eu sou extremamente a favor, tem umas ideias que eu absorvo as ideias e falo, pô, ele tem razão nisso que ele tá falando. Pô, eu concordo com isso que ele está falando. Vamos ser civilizados. Vamos tentar ver o que o outro tá falando, tentar entender a ideia e vamos repassar pra frente. E agora fica nessa, Augusto. Tento entender a ideia do Augusto. Cara que vem, quer derrubar a renovação e transparência. Vem eleição, fala que vai devolver o corintiano ao corintiano, fala que vai profissionalizar o clube, fala que vai profissionalizar a base. E agora, depois de um ano, a gente vê diversas coisas acontecendo, a diretoria sendo faltando ser profissional em questão de comunicação, ele dizendo que não ia colocar o Rubão como diretor de futebol e colocando, dizendo que ia colocar o consultor, um CEO, o senhor ia, senhor, ó, confundindo senhor com CEO, o CEO ia querer mexer na base e não conseguiram? Não dá, né? Bom, lembrando, isso não é a favor de o Augusto vai sair, vamos trazer renovação e transparência. Não, não vamos trazer renovação e transparência. A gente tem que tentar trazer novas pessoas, pessoas que querem o bem do clube. Nunca apequenem o Corinthians. O Corinthians é um clube que merece ser gerido por pessoas que estão à altura dos clubes. Ou vocês acham mesmo que o Augusto que tá lá tá à altura do clube? Vocês acham mesmo? Vocês acham? Tira a conclusão de vocês aí. Lembrando, a gente vai criticar quando tem que criticar, elogiar quando tem que elogiar. E é óbvio, a pessoa que vai entrar lá, a gente vai ficar, pô, será que ela merece mesmo estar lá? Porque, pô, será que a pessoa vai mexer no cargo do do Fabio Soldado? A gente fica nessa. Pô, quem entrar lá vai querer mexer e vai fuder o clube ou vai mexer e vai melhorar o clube? A gente fica nessa. Bom, esse foi o vídeo, rapaziada. Tira a conclusão de vocês aí. Eu sinceramente não tenho uma opinião. Não sei se ele merece cair. Não sei se ele vai cair. Mas a gente fica naquela. A gente fica sem saber o que fazer. Literalmente sem saber o que fazer. Porque são diversas coisas que levam a gente a pensar nisso. Beleza? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Pensem bem sobre isso. E vamos lá, mano. Sempre em prol do Corinthians. Sempre a favor do Corinthians. Sempre pelo bem do Corinthians. Sempre pelo bem de buscar a grandeza que o nosso clube é. Sempre buscando o maior ápice do futebol possível. Que o nosso clube é gigante. Nosso clube, ele é o melhor clube do mundo. Vocês sabem disso. Só quem é corintiano sabe como é ser corintiano. Não adianta comparar. A torcida é foda. Ah, mas vocês não têm 10 Libertadores, irmão. Se título fosse tudo... Se título fosse tudo, o Manchester City não era porra nenhuma. Por exemplo. Mas vamos lá. Bom, pensem com carinho, pensem bem e digam a opinião de vocês aqui embaixo. Demorou? Muito obrigado pela presença de todos. Esse foi o vídeo de hoje.